Meu nome é Wirlon e eu vou apresentar para vocês a minha análise do objeto de aprendizagem, a turma da Mila, em As Regras de Jogo. Aqui ao lado desse slide eu tenho uma captura de tela da tela inicial desse jogo, que ele vai ensinar, como o próprio nome já diz, sobre o gênero regras. E ele é um objeto de aprendizagem que foi feito em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular e está disponível nas plataformas do governo. Eu peguei ele daquela plataforma do repositório do MEC. Agora, passando para a análise. Primeiramente, eu selecionei aqui a nota da análise, deixa eu voltar, que vai de 0 a 6, em conformidade com aquele sistema de notas do artigo do Batistella, que ele dava nota de 0 a 6 e dizia que 6 é quando atende plenamente os requisitos e 0 é quando não atende nenhum, ou quando há ausência desses requisitos. Então, eu decidi usar esse tipo de classificação de notas nessa análise, além de analisar os aspectos tecnológicos e pedagógicos. Eu fiz aqui na ordem de amostragem que está lá no artigo dos aspectos tecnológicos e pedagógicos. Então, ao finalizar todos os tecnológicos, vai em sequência, sem uma identificação explícita, os aspectos pedagógicos. Aí, sobre as notas que eu coloquei aqui, eu não vou ficar lendo para não ficar muito repetitivo, já que algumas dessas categorias já são muito repetitivas em si. Então, eu vou me utilizar dessa apresentação visual para que a nota fique explícita aqui, que foi no caso desse aspecto um 6, dizendo que atende plenamente os requisitos, e assim por diante eu não vou ressaltar a nota, vou apenas dizer os argumentos que me fizeram dar essa nota nesse aspecto específico. Agora, o primeiro aspecto: interoperabilidade, portabilidade, durabilidade, adaptabilidade e flexibilidade do objeto de aprendizagem. Eu identifiquei que ele vai bem nesses aspectos. Por quê? Porque é um jogo em HTML, então ele abrange uma quantidade de dispositivos bem maior do que se fosse um software de instalação que estaria preso a um sistema operacional, e nesse caso ele necessita apenas de um navegador. Então ele pode ser acessado em celulares, em computadores, desde que hajam navegadores compatíveis com ele, que no caso são a maioria dos navegadores: o Microsoft Edge, o Firefox, o Google Chrome, o Opera e assim por diante. Eu destaquei também que ele funciona offline, então ajuda na portabilidade, porque principalmente aqui no interior, a maioria das escolas ou não tem laboratório de informática, ou tem, e a internet é muito precária, porque são internets via rádio que oscilam bastante. Então, o fato dele funcionar offline já ajuda bastante na portabilidade e na flexibilidade de aplicação. Eu também coloquei baixos requisitos de hardware, que é outro problema que a gente tem por aqui, que geralmente os programas softwares educativos, eles acabam ou sendo muito pesados, ou os computadores da nossa rede de ensino são muito lentos, mesmo que eles tenham baixos requisitos, eles não executam da forma correta e acabam prejudicando a atividade, o desempenho dos alunos nessa atividade. Então, como esse objeto de aprendizagem, ele não requer muitos requisitos de hardware potente, ele ganha mais pontos nesse aspecto. Próximo, reutilização ou reusabilidade. Aqui eu coloquei que ele não foi muito bem nesse aspecto. Por quê? Porque ele tem limitações de aplicação. Esse objeto de aprendizagem ele está muito voltado para o ensino do gênero textual regras. Então, é muito difícil trabalhar interdisciplinaridade com outras matérias quando a o principal modo, porque esse jogo ele é dividido em três modos. Tem um modo em que ele apresenta um jogo com regras para o aluno jogar, que é para ele formar palavras. Aí depois ele vai fazer um segundo modo que você só desbloqueia quando você passa o primeiro. E aí você vai entender o funcionamento de cada elemento do gênero textual regras, por que é que tem que ter
o número de jogadores, o tempo específico e esses elementos que formam o gênero em si. E só depois eles vão criar um, as regras de um jogo. Então, nessa estrutura, ele fica muito restrito a ser aplicado apenas em aulas de português específicas a isso. Uma questão que eu até procurei, porque eu achei o software muito interessante de ser trabalhado e queria trabalhar nas minhas aulas de geografia, mas eu encontrei a barreira, foi as fichas de palavra, porque se ele se restringisse ao gênero textual regras, mas ainda assim, nas fichas de palavra, eu como professor pudesse organizar essas fichas, as letras que apareceriam lá, para que fossem informadas palavras específicas sobre conceitos da aula que eu ensinei, por exemplo, se eu ensinar em geografia sobre cidade e campo, aí eu coloco lá nas fichas de palavras letras que possam formar palavras que eu estudei na minha aula sobre cidade e campo. Então, aí eu conseguiria trabalhar ele na aula de geografia, só que não é possível, porque o objeto de aprendizagem não abre essa janela de configuração pela interface, a não ser que a pessoa, o professor, saiba programar, talvez ele consiga incluir essa opção. Mas como não é usual que os professores, principalmente um professor de português ou um professor da educação básica, saiba programação, então, eu coloquei que nesse quesito ele não atende os requisitos mínimos de reutilização e reusabilidade. Ele é muito fechado apenas no conteúdo que ele deseja explicar. Recuperabilidade, acessibilidade e disponibilidade. Nesse aspecto, ele vai muito bem, porque ele é fácil de encontrar, já que é uma ferramenta do próprio governo. E se você pesquisar tendo apenas o nome desse objeto de aprendizagem, você encontra ele nos primeiros resultados do Google. Se você pegar apenas aquele título que eu coloquei ali no primeiro slide e colocar num mecanismo de pesquisa, num mecanismo de busca, ele será o primeiro resultado. Acessibilidade. Minimizar barreiras arquitetônicas. Nesse quesito, foi uma das coisas que me chamou a atenção, que eu não sei como funcionam os softwares que leem a tela do computador para os alunos que têm essas dificuldades de acessibilidade. E também nesse quesito eu não entendi se seriam só acessibilidade relacionada à coordenação motora, mas eu interpretei que era acessibilidade no geral. Então eu apontei que falta adaptação, porque dentro da interface do jogo você não encontra nenhuma opção que ajude essas pessoas que têm uma deficiência a realizar a tarefa com uma maior adaptação, com maior facilidade. E um aspecto que eu destaquei foi a ausência de som, porque eu acho muito difícil nos jogos não ter nenhum som. E nesse eu não vi nenhum som nele. E até para as pessoas que têm deficiência visual, o som talvez ajudasse, porque é um feedback que é instantâneo. Então, ele poderia auxiliar mais a essas crianças na hora da realização da atividade. Mas como nem isso tem, então ele é bem pobre no quesito de acessibilidade. Escalabilidade. Esse aqui ele atende com restrições. Por quê? Porque ele está atrelado à quantidade de dispositivos que existem. Não existe uma simultaneidade, por exemplo. Eu não posso colocar duas crianças para jogar o jogo no mesmo aparelho. Ele só comporta um usuário por aparelho. Então, ele tem uma escalabilidade de eu trabalhar com várias crianças, mas só que vão ser várias crianças em seus próprios aparelhos. Não tem como eu trabalhar numa questão cooperativa entre as crianças. Indexação, classificação, metades e padronização. Aqui, eu coloquei que ele foi bem, retomando aquele ponto, porque ele está dispositivo em vários repositórios de objetos de aprendizagem, e é muito fácil você ter acesso a esse objeto de aprendizagem tendo apenas o nome dele. Então, só é colocar no Google que você vai encontrar. Ele está bem fácil de ser encontrado. Granularidade, nível de agregação e customização. Aqui eu coloquei que ele tem muitas limitações de aplicação. Porque, como eu já explicitei anteriormente, ele está muito focado no conteúdo sobre regras de um gênero textual
E dessa forma, ele não abrange muitas outras disciplinas. Eu até destaquei que nas fichas de palavras, se fosse customizável pelo professor as letras que aparecem em cada ficha de palavra, aí você poderia trabalhar em outras disciplinas. Mas como nem isso ele tem, então só se você adaptasse a sua aula ao software. E aí eu já não acho que é interessante, porque mesmo que se você adaptar a sua aula de geografia a um software que trabalharia regras, você ainda teria muitas limitações. Usabilidade. Aqui nós temos uma navegação que é muito intuitiva. A interface é muito amigável desse software, é muito fácil de mexer, só que há algumas funções que carecem de informações. Eu passei por um problema ao navegar por ele, por quê? Porque no último modo você tem a opção de salvar ou de imprimir. Pelo menos foi isso que eu interpretei pelos ícones. As regras do jogo que você criou. Então, você pode salvar ou imprimir. Só que, ao colocar o mouse em cima dessas opções, ele não diz se é realmente salvar ou imprimir e nem diz quais são os requisitos para eu salvar ou imprimir. Se eu tenho que preencher a tabela toda ou se tem algum item que é obrigatório. Então, quando eu cliquei nessa opção, ela não foi para canto nenhum. Aí eu fiquei sem saber se era bug do aplicativo ou se realmente tinha algum pré-requisito que eu não tinha completado. Então, no quesito de usabilidade, apenas isso dificulta um pouco a navegação do usuário. Facilidade de manutenção, atualização, versatilidade, maniabilidade. Aqui eu avaliei esse aspecto de acordo com o contexto que eu observo. Por quê? Eu identifiquei que precisam de conhecimentos técnicos para fazer a manutenção desse aplicativo ou fazer algumas configurações nele para adaptar para a aula. E como a maioria dos professores que eu conheço, se não a totalidade, não entende de programação, então a manutenção dele é uma coisa muito inacessível para professores da rede básica. Então, falta uma interface de configurações. Se ele já viesse embarcado na interface bonitinha dele, já que é uma interface bem intuitiva, umas formas de configurar, então ele poderia ser mais acessível para os demais professores. Mas do jeito que ele é atualmente, ele fica acessível apenas para quem tem conhecimento de programação, no quesito de manutenção e de versatilidade de configuração. Autônomo e autocontido. Aqui eu coloquei que ele atende bem a esse aspecto, por quê? Porque ele trabalha apenas com referências internas. É um software que ele está ali completinho para o usuário, mas ele também não indica nenhuma fonte externa que possa saciar a curiosidade, ou então que possa trazer uma leitura mais multireferencial, de hipertexto. Nesse sentido, ele não redireciona para canto nenhum, ele trabalha apenas com o que o software tem a oferecer dentro dele. E no aspecto contido, eu entendi que era o oposto do anterior, então eu avaliei que ele não vai muito bem nesse quesito. Porque aqui fica cabendo ao usuário e buscar outras fontes, outros links, outros tipos de texto para complementar o que ele aprendeu. Porque o objeto de aprendizagem, sim, ele não redireciona para canto nenhum. Ele trabalha apenas com as ferramentas que ele já vem embarcado. Documentação e facilidade de instalação. Nesse quesito, ele vai bem mais ou menos. Por quê? Porque ele traz arquivos norteadores. Lá dentro dos arquivos que você baixa ele, tem uma pasta que explica direitinho os objetivos que ele pretende alcançar, que explica cada modo e a funcionalidade, o que ele busca e como realizar cada modo. Mas eu achei um pouco complicado procurar o inicializador. Uma pessoa que não tem experiência em trabalhar com jogos HTML, ela ficaria perdida nas pastas, porque não tem uma pasta específica que diz que essa é a pasta que contém o inicializador do jogo. Você tem que ir procurando. Se você não procurar pelas indicações que tem nos nomes das pastas, você não irá encontrar. Interação com a interface. Novamente, como eu já havia destacado, a interface é clara, mas há poucas configurações que podem ser feitas por essa interface. Então, ela não deixa que o usuário modifique
ou insira muita personalização no jogo a partir da interface de configuração padrão, a não ser que o usuário entenda de programação e faça isso através da programação em código. Reusabilidade e reutilização. Aqui, como eu já destaquei, são poucas possibilidades, porque ele está muito fechado em trabalhar o gênero textual regras. Então, ele não tem muitas possibilidades de você importar ele para outras disciplinas e trabalhar de forma interdisciplinar. Apresenta grau de interatividade. Coloquei que é uma média interatividade porque você vai interagir com o software. Ele não traz formas de você interagir com outros usuários diretamente. Você consegue interagir com outros usuários indiretamente. Como assim? Porque você, a partir do momento que você termina, você fica lá com sua pontuação gravada, do tanto de palavras que você conseguiu formar. Então, a próxima pessoa que for fazer o jogo, ela vai ter a pontuação dela gravada e vai interagir na forma de competição com a pontuação do usuário anterior. Então, não existe cooperação, é mais baseado na competitividade essa interação. E não é direta também, eles não jogam ao mesmo tempo. Autonomia do usuário. Nesse quesito, como a interface é amigável, o usuário consegue navegar de forma autônoma e o principal é que os objetivos de aprendizagem, eles são bem delimitados e trabalhados. Então, ele tem uma sequência nos 3 modos que se você for do primeiro, segundo e terceiro, você sairá entendendo muito bem como é que funciona o gênero textual regras, porque no primeiro modo você vai ter um contato experiencial, ou seja, ele vai jogar um jogo que foram dadas regras desse jogo. Aí no segundo modo é que ele vai destrinchar a importância de cada elemento de regra. E como ele acabou de passar por um processo de experiência, de participar de um jogo que tem regras, então ele vai identificar esses elementos a partir da experiência que ele acabou de passar. E só então ele vai criar regras, porque ele já entendeu todos os elementos, qual é a importância de cada um deles e como é que eles funcionam na prática. Então, ele é muito competente em trabalhar de forma autônoma com o usuário e em promover esse conhecimento sobre o gênero textual regras. Estimula a aprendizagem cooperativa e colaborativa. Nesse quesito, como eu falei que ele tem uma base mais competitiva, então ele vai muito mal, porque ele não promove uma interação direta entre os usuários. O processo desse objeto de aprendizagem ele é muito individual. É o aluno com o jogo. E é muito pouco o aluno com outros alunos. Isso só vai acontecer a partir da comparação das pontuações finais, que pode, de certa forma, incentivar eles a quererem ter melhores pontuações para competir com os colegas, mas não executa ou não aborda nenhuma forma cooperativa. Mobiliza ações cognitivas e metacognitivas. Nesse sentido, a organização do conteúdo, ela é muito eficaz, como eu já até destaquei, porque na sequência, se você explorar o jogo na sequência correta, ele vai ser muito rico e muito claro, empreendendo a aprendizagem. E a narrativa, ela traz o indivíduo para a ação. Porque uma coisa que eu achei muito interessante é que é um jogo que, desde o começo, ele vai trabalhar uma narrativa que chama o usuário para ajudar um personagem lá dentro do jogo. Então, em vários momentos, esse personagem ele vai chamar ele. Em um primeiro momento, o personagem vai dizer que ele tem uma pontuação específica lá no jogo e diz que só vai revelar quando o usuário tentar fazer uma pontuação também. Então, ele só revela o ponto que ele fez depois que o usuário tentar fazer a pontuação dele próprio. Então, vai gerar uma competição com o próprio jogo, com o personagem do jogo. E depois acontece uma situação que o usuário vai ter que ajudar esse personagem. Ele só ajuda o personagem respondendo uma série de questões e ajudando a criar as regras do jogo. Então, nesse quesito, a narrativa traz muito para a ação e incentiva o aluno a participar do jogo de forma engajada. Pertinência ao programa curricular. Como é um jogo que já foi produzido e pautado
com a base comum curricular, então ele é obviamente bem projetado para a sua área do conhecimento e ele é pautado em conhecimentos que são curriculares explicitamente. Se você abrir o jogo, ele tem um documentozinho em PDF lá nos arquivos do jogo que diz cada objetivo e cada objeto de aprendizagem que ele trabalha. Suscita motivação e desejo. Como já destaquei, a narrativa ela é o principal foco dele, ela é a principal motivação, porque ela é quem traz o jogador para dentro do jogo, quem deixa ele engajado em conseguir completar as tarefas propostas. E também tem o quesito da competição, que você vai competir com o próprio objeto de aprendizagem, a parte da competição com o personagem da história lá. E também pode competir com os demais colegas, a parte da pontuação deles. Autoconsciente. Identifiquei que é um objeto de aprendizagem que é autônomo, em que os conteúdos e situações são bem organizadas e que principalmente ele traz aquela aprendizagem a partir da experiência. Essa foi o maior trunfo que eu identifiquei nesse objeto de aprendizagem, porque ele primeiro parte da experiência com o jogo com regras, para depois induzir o aluno a pensar sobre cada elemento das regras e por que eles são importantes, e só no final propor que ele crie regras de um jogo. Então, na sala de aula, a gente geralmente faz o oposto. Explica as regras do jogo, explica as regras de um gênero textual, para pedir logo para que o aluno faça. E não coloca ele em contato com o gênero propriamente dito de forma inicial, para depois discutir os elementos mais específicos. Então, isso eu achei um trunfo muito interessante. Temático e contextualizado. A contextualização dele vai a partir da história, porque ela dá um chamamento de participação para o aluno, e ele é muito voltado ao público-alvo específico dele. Então, ele tem uma linguagem, ele tem uma narrativa que é mais infantil e está direcionada do primeiro ao quinto ano. Você trabalhar esse software em... Eu acho até o quinto ano fica um pouco desconectado, porque eles já estão um pouco grandinhos com a narrativa. Mas do primeiro até o quarto, eu acho que ele cumpre muito bem o seu papel. Modularidade. Eu coloquei na modularidade, que de certa forma ele é sequencial e há poucas possibilidades de navegação livre. Por quê? Porque ele tem 3 modos. Quando você inicia, você tem desbloqueado o primeiro modo, que é um joguinho que você vai ter que formar palavras, e o último modo, que é uma atividade em que você vai criar regras de jogos específicos. O modo do meio, que é o segundo, ele fica bloqueado. Ele só vai ser desbloqueado se você fizer o primeiro. Organização. A organização é excelente desse objeto de aprendizagem. Ele é bem pensado em todos os modos para ele ter... Ele é bem linear se você seguir os modos. Você vai conseguir aprender alguma coisa, certamente, ao final dos 3 modos, porque ele foi bem pensado e ele, como eu falei, parte do lugar certo para ensinar o aluno. Ele parte da experiência para depois ir sistematizando todos os conceitos. Controle. Não há como seguir o conteúdo e as interações do aluno. Nessa parte do controle, eu não entendi muito bem esse aspecto, porque, assim, do que eu entendi é que o professor pode acompanhar todas as interações que o aluno fizer dentro do software. Se for isso, esse objeto ele não possibilita nenhuma alternativa de se fazer isso. Não há como você dar um tracking em tudo que o aluno está fazendo dentro do jogo. Você vai ter apenas acesso ao feedback final, que é a pontuação final que ele fez lá na formação de palavras. Suporte para os objetivos da aprendizagem. Aqui ele atende plenamente, por quê? Porque ele já foi feito, pensado em objetivos de aprendizagem. Então, ele é altamente coerente com os objetivos gerais e ele é direcionado pedagogicamente desde o primeiro momento em que você adentra o jogo, porque ele já foi projetado com base em saciar esses objetivos. Sociabilidade. Ele não favorece a interdisciplinaridade e também não promove a cooperação. Como eu já falei, ele está muito restrito à área
de português, em explicar esse gênero textual das regras, e ele não promove a cooperação porque ele tem mais uma base competitiva e nem é uma competição direta. Abordagem reflexiva ou crítica, ênfase na formação e desenvolvimento de competência. Aqui ele estimula a capacidade de análise, porque ele vai trazer a experiência e vai fazer com que o aluno analise essa experiência que ele acabou de ter, para então formular os conceitos do que se refere aos elementos que formam o gênero textual regras. E ele traz essa reflexão a partir da prática, porque depois que ele pratica, que ele vai refletir sobre todos os componentes que formaram aquela prática que ele acabou de experienciar. Usabilidade. A usabilidade, como já ressaltei algumas vezes, tem a interface amigável, há carência de algumas informações, porque tem uns botões que quando você coloca o mouse em cima, eles não indicam o que é necessariamente aquela função, apesar de que pela instrução visual que eles nos dá uma ideia do que pode ser, mas não é muito claro. E falta um suporte ao usuário dentro do objeto de aprendizagem, porque eu não encontrei nenhum ícone, nenhuma opção que dê acesso a um suporte direto ao usuário, que vai para as dúvidas frequentes, que ele possa indicar o que cada função faz, cada botão faz. Talvez ele tenha nos arquivos do jogo, mas está muito escondido ainda assim. E deveria constar no própria interface do usuário, porque aí seria mais fácil de encontrar. Em relação ao tempo de aprendizagem, ele tem uma distribuição de tempo adequada. A primeira atividade dura 5 minutos e as demais, acho que num total, ele deve levar uns 25 minutos para ser realizado, se for realizado com muita calma. Alunos que estão bem alfabetizados, que possuem um letramento digital eficiente, eles conseguem realizar a atividade em até 15 minutos. Então, é um tempo interessante para se trabalhar em aula, porque não ocupa muito tempo e o tempo que ele ocupa é bem aproveitado. Ambiente educacional, projeto para aprendizagem. Nesse quesito, ele tem um nível de dificuldade que é compatível com o público-alvo. Então, ele está em conformidade, como eu já até relatei, com o público-alvo a que ele se destina. O único, porém, é que eu acho que no 5º ano, que ele também se destina, ele é um pouco infantil demais para esses alunos. Qualidade da informação e precisão do conteúdo. O conteúdo foi altamente bem selecionado e, consequentemente, ele é bem organizado, porque ele já foi produzido com esse fim educativo muito direcional. Então, nesse quesito, ele é 10 de 10. Percurso pedagógico. Aqui eu fiquei em dúvida, porque eu já até falei que é sequencial, só que nas descrições ele tem um pouco dessa adaptação. Porque você, como eu falei, tem 3 modos. O primeiro é livre e o terceiro é livre. Apenas o segundo é bloqueado. Então, se o aluno quiser, ele pode ir diretamente para o terceiro, que ele vai logo criar regras do jogo. Só porque é muito mais proveitoso fazer ele de forma sequencial. Então, eu acredito que ele privilegia a abordagem sequencial, mas ele tem uma pequena adaptaçãozinha do aluno conseguir ir por onde ele acha mais interessante, mesmo que seja pequena, há essa possibilidade. E com esse aspecto eu finalizo essa análise. Ela, consequentemente, ficou um pouco repetitiva, e eu peço desculpa pelas repetições, mas é que alguns aspectos a serem analisados, achei eles muito parecidos e alguns eu não entendi direito, mesmo lendo as definições que tinham lá no quadro de aspectos. Eu espero que seja proveitosa essa análise e que possa dar algum norte sobre esse objeto de aprendizagem.